Vamos lá. Gente, seguinte, pelo que eu coloquei aqui nas minhas anotações, a gente terminou de falar da China e ia começar a falar de Índia, certo? Quem estava na aula aí segunda, confirma para mim? Isso mesmo? Sim. Beleza. Bom, então, a gente vai começar aí falando da Índia. A Índia, em especial, pessoal, ela tem. A gente vai falar em dois momentos, né? Tem mais um texto falando da Índia. Porque a gente vai falar nesse primeiro momento desse processo da independência, vai falar da população, de algumas questões de desigualdade dentro do território indiano, tá? Então a gente começa aí falando, né? Falando não, né? A gente vê aí que o subtítulo já entrega uma coisa para gente, né? Falando que a Índia era colônia da Inglaterra, então foram colonizados pelos ingleses e consequentemente, passaram por um processo de independência. Mas, além disso, que já está aqui estampado no texto para gente, eu queria saber de vocês, o que vocês sabem a respeito da Índia? Professora, ó, que eu saiba, a Índia é acho que um dos países que é uma das culturas mais religiosa, não. Tem mais que é a mais adorada, tipo, que tem mais deuses, seres que criaram o seu mundo e fizeram sua vida. Eles são uma nação religiosa, sim. Eu sei que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo e é isso, professora. O que mais que vocês sabem? Ou já ouviram falar sobre a Índia? Professora, também que a Índia ela é a adoradora de vários tipos de animais, pode dizer, são as representações na Terra dos seus deuses. Então, não sei, eu estava assistindo um vídeo, aí fala sobre um tal local, não sei onde tinha um templo cheio de ratos, onde tinha várias bacias de leite, onde as pessoas podiam beber e os ratos também bebiam. Então, né? Acho que também já é um dos locais que deve ter mais doenças. Também ela se destaca com a produção de tecnologia. O que mais? Mais alguma coisa que vocês já tenham ouvido dizer? Só a Melissa e o Emanuel conhecem alguma coisa sobre a Índia? Ninguém mais? Nunca ouviu falar nada? Um dos maiores vendedores? É um país que tem importantes relações comerciais. O que mais? É o segundo país mais populoso do mundo. Sim, é uma das informações que a Melissa trouxe, mas está correto. Bom, vou comentar isso que vocês falaram. Só uma coisa rápida. Nossa, calma, peraí. Antes de você pedir a palavra, a Manuela tinha levantado a mão. Pode falar, Manuela. Dona, eu acabei de lembrar de uma coisa. É um país dividido em castas. É um país dividido em castas. Tá certo? Tá certo. Melissa, pode falar. Seus principais parceiros é o Japão, a Alemanha e o Reino Unido. É isso só. Tá. Mais alguém? Então, olha só, vou comentar tudo isso que vocês trouxeram, tá? Então, sim, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, né? Só perde realmente para a China. E tem uma população de mais de 1 bilhão e está quase chegando na marca de 1 bilhão 300 milhões de habitantes também, assim como a China, tá? Então, tem bastante gente realmente que vive ali. A Índia, sim, é um grande centro aí de desenvolvimento tecnológico, isso também é realidade, e é uma coisa assim, interessante de a gente observar.
que ao mesmo tempo que é um grande país aí, detentor e desenvolvedor de tecnologia, no mesmo espaço a gente vai discutir isso ao longo das aulas, que ao mesmo tempo que eles são bons, né, e são, assim, super eficientes na criação de novas tecnologias, ao mesmo tempo eles têm uma parcela da população que vive numa situação de extrema pobreza, onde falta o básico, né, não ter acesso à moradia adequada, a saneamento. Então, assim, é uma terra de contrastes. É um país muito religioso, né? E aí o que nos chama a atenção, talvez, é o fato, né, da religião predominante ser lá o hinduísmo, né? E que é uma religião politeísta, então ela é uma religião que é composta por vários deuses, e aquilo ali, né? Essa religião é a mais difundida. Tem a questão, assim, de considerar a questão dos animais. Eu não me atrevo a falar que são vários animais, mas o que acho que é sabido para todo mundo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, ao menos, é que eles consideram a vaca um animal sagrado, tanto que eles não consomem nada que vem, né, de bovinos, não comem carne, não tomam leite de vaca. Então, assim, existe uma relação de respeito em relação a este animal, porque tem um significado sagrado dentro da cultura deles. Como a Manuela trouxe, é um sistema de castas, né? A sociedade é dividida em castas. E o que isso significa? Significa que se você nasceu pobre, você não tem chance de deixar de ser pobre, né? A vida toda você vai viver naquela faixa, aquela casta, né, na qual você pertence. E se você nasceu rico, você sempre vai ser rico, né? Grosseiramente, pessoal. Claro que as castas têm ali, não é tão simplista, mas para a gente entender nesse primeiro momento, esse sistema de casta é isso, não existe uma mobilidade social, então você não transita de uma casta para outra, né? É tudo muito bem segmentado. É um país importante aí, parceiro de relações comerciais com vários outros países do mundo. Vale lembrar, né? Eu acho uma coisa que eu não comentei da China, mas não tem problema, a gente fala aqui, né? Tanto a China quanto a Índia são aí 2 países do BRICS, né? Que é aquele acordo de cooperação, né? E cooperação tecnológica e cooperação, né? Entre os países participantes, não é um bloco econômico, lembrando disso, né? Então, assim, são várias coisas aí que vocês levantaram, que vocês trouxeram, que realmente, né, permeiam aí a ideia da Índia, e a gente vai começar a discutir isso na aula de hoje e nas próximas aulas. Então, vamos começar falando, né, observando aí a questão do mapa, né, essa figura 19 que está aqui, mostrando para a gente a localização da Índia, quem são os países que fazem fronteira, e mais, né, porque a gente vai, né, ao decorrer das próximas aulas, a gente vai falar de situações de conflito entre a Índia e alguns países vizinhos, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, então, né, a Índia, que também é conhecida como subcontinente indiano. A Índia, ela faz fronteira com o Paquistão, também faz fronteira com a China, e aí é interessante que vocês vejam, né, a Cordilheira do Himalaia está exatamente na fronteira entre a Índia e a China, então é muito comum a gente ouvir falar, né, a face indiana do Himalaia e a face chinesa do Himalaia, porque então um lado está voltado para a Índia e o outro está voltado para o território chinês, né? Também faz aí fronteira com Bangladesh, com Butão, com Mianmar, e também tem essa proximidade aqui ao Sri Lanka, né? Então, esses são os países aí que são os vizinhos da Índia, e assim, vale a pena a gente
fazer essa localização justamente porque, como eu disse, existem algumas disputas entre a Índia e alguns dos seus vizinhos, né? Inclusive com conflitos armados. Bom, mostrando para vocês aí, então, né, essa distribuição, é legal que também para a gente ter uma ideia das cidades, né? Então, a capital da Índia é Nova Delhi, e aí a gente tem a localização das cidades das cidades principais, né? Das mais importantes dentro do país, né? Calcutá é uma, Mumbai ou Bombay, né? Depende de quem está falando, mas a gente costuma aqui no Brasil se referir a essa cidade como Mumbai, né? Tem Bangalore, Madras. Então, essas cidades são cidades importantes dentro do território indiano. Então, assim, é um país bem extenso também, né? Tem um território importante, ó, com mais de 3 milhões aí de quilômetros quadrados. É o 7º maior país em extensão. E ele foi colônia da Inglaterra até 1947. Então, se a gente pensar, né, a Índia se tornou independente recentemente, né? Em 1947, nós estamos falando aí de meados do século XX. Então, historicamente falando, o processo de independência indiana é um processo recente, né? Aí existe também um outro olhar em cima do processo de independência da Índia, porque foi a maneira como essa independência foi construída. Então, a partir ali do ano de 1920, começou a ter um movimento ali de insatisfação da população indiana com essa condição de ser colônia, né? E esse movimento foi liderado por uma pessoa que é bem conhecida da gente, pelo menos de nome, né? Que era o Gandhi, o Mahatma Gandhi, né? O Gandhi, ele foi essa liderança que buscou, né, a independência da Índia em relação à coroa britânica. E o que foi uma coisa super marcante nesse processo foi que esse processo da independência, ele não foi um processo violento. Então, a busca do povo indiano por se tornar um país independente, ele não envolveu nenhuma disputa violenta. Como que eles fizeram, então, para convencer, né, para poder se libertar realmente da influência britânica? Eles tentaram, através do uso da política mesmo, então, conversando, negociando, discutindo os rumos do país, e usando também da desobediência civil, né? E sempre sem utilizar a violência para nada. E aí a gente vai pensar um pouquinho, então. Olha só esse termo, gente. Vou até marcar aqui para vocês verem. Desobediência civil. O que vocês entendem por esse nome? A civilização, tipo, desobedeceu? Desobedeceram alguma coisa. Esse civil aí, gente, vocês conseguem tentar entender, assim, por que a gente fala da desobediência civil especificamente como um instrumento aí de busca da independência? Pronto, agora o meu cachorro parou, tá passando o carro do ovo na rua. Uma beleza. Gente, olha só. Desobediência civil é quando a gente desobedece a alguma determinação ou alguma lei. Mas veja, não quer dizer, não é assim, ó, vou sair, sei lá, assaltando o banco, né? Eu estou praticando desobediência civil quando eu assalto um banco. Não. Quando eu assalto um banco ou quando eu mato uma pessoa, eu estou cometendo um crime, certo? Eu desobedeço quando existem algumas regras, algumas coisas que se espera que nós, enquanto cidadãos, a gente aceite e cumpra aquilo, muitas vezes, sem questionar.
E a desobediência, ela vai de encontro a isso, de situações, né, de comportamentos que são esperados de uma sociedade, mas ela se recusa a cumprir aquilo. Então, ela desobedece. Então, pensem, a gente está falando de um país que era colonizado por outro. A Inglaterra controlava o território indiano. Então, eles estabeleciam uma série de situações que os indianos deveriam cumprir. Só que, para poder fazer a oposição e para tentar deixar claro que a Índia queria ser um país independente, eles se utilizaram dessa desobediência. Ah, tá bom. Então, gente, eu vou pegar um exemplo assim que eu estou inventando, tá bom? Eu não sei se é um exemplo bom, mas eu vou inventar. Então, por exemplo, estava colocado lá que o cidadão indiano tinha que pagar um imposto para a coroa britânica. Porque a coroa britânica estabeleceu isso, tem que pagar o imposto. Aqui, o que é a desobediência? É todo mundo se recusar a pagar o tal do imposto. Então, não é só eu sozinha não pagar o imposto, mas todo mundo chegar e falar, olha, a partir de hoje nós não vamos fazer mais isso. Então, foi através dessas atitudes, usando dessa desobediência, sob, né, a liderança e a orientação do Gandhi, que a Índia conseguiu, né, estabelecer aí seu processo de independência. Aqui tem uma imagem, né, do Gandhi, e o livro traz para a gente também um filme aqui sobre o Gandhi. Se vocês forem ver, um filme até antigo, né, de 1982, mas que quem quiser conhecer um pouco mais, né, o Gandhi, ele viveu, então, ó, de 1869 a 1948. Então, ele praticamente, ele trabalhou na independência e ele morreu logo em seguida, né? Em 48, ele acabou falecendo. Então, esse processo ficou bem marcado dentro dessa construção, né, desse processo de deixar de ser colônia na Inglaterra. Quando, né, lá em agosto de 47, a Inglaterra reconhece, tá bom, beleza, vocês são independentes agora, começou aí uma outra fase, né, o processo de reorganização e partilha desse território. Então, assim, quando foi estabelecida a independência, o território ficou bipartido, então foi dividido em duas partes, tá? A União Indiana, né, até o mapinha tá aqui para a gente ver, que é a maior parte do território que a gente chama de Índia hoje, né? Que era, nessa parte, viviam as pessoas que é a maioria da população indiana, que são aqueles que praticam o hinduísmo, tá? Então, nesse território maior, nessa parte maior aqui, é onde está a população que é hindu, tá? E a outra parte do território é o que a gente chama de Paquistão. E aí, nesse primeiro momento, em 1947, tinham duas regiões que passaram a se chamar Paquistão. O Paquistão Ocidental, que coincide com o Paquistão, o país Paquistão que a gente tem hoje, e tem essa outra parte aqui do território que ficou conhecido como Paquistão Oriental. Então, os dois territórios aí que a gente chama de Paquistão são estados, né, são partes do território que havia predomínio da população que pratica o islamismo. Então, são os muçulmanos. A gente tem aí, nitidamente, uma divisão religiosa do território, certo? Então, uma parte está a população que é hindu, e em a outra parte está a população que é muçulmana. Tudo bem até aqui, gente? Sim, professora. Alguma? Beleza. Então, olha só. Em 71, depois de vários conflitos aí, né, entre os próprios muçulmanos que habitavam aquela região,
O Paquistão Oriental deixou de ter esse nome, ele declarou a independência do Paquistão Ocidental e alterou, né? Então, deixou de ser Paquistão Oriental e passou a se chamar Bangladesh, tá? Então, olha só, do processo de independência da China, da Índia, perdão, do processo de independência da Índia, a gente teve a criação aí praticamente de 2 estados, né? Que é a União Indiana e o Paquistão. O Paquistão era dividido em duas porções, e posteriormente, uma dessas porções, a porção menor ali do Paquistão Oriental, deixou de ser Paquistão também. Passa a ser Bangladesh, tá? E aí é importante também vocês observarem o seguinte. Estão vendo essas setinhas, né? Em volta aqui da fronteira? Quando essa divisão foi estabelecida, não queria dizer que não tinha nenhum hindu na região muçulmana e nenhum muçulmano na região que era hindu. Então, essas flechinhas, elas mostram pra gente que tinha hindu que migrou, né, que fugiu aqui para a região hindu, né, onde estava ali a maioria hindu, e tinha muçulmano que estava na parte aqui que era de maioria hindu, que tentou, né, fugir para a região onde estavam concentrados os muçulmanos, tá certo? Então, teve essa movimentação. Bom, isso dito, a gente começa a falar agora da questão da distribuição da população indiana pelo território. É a mesma ideia que a gente viu lá na China, né? A distribuição a partir da densidade demográfica. E aí, quando a gente olha o mapa, a gente observa também que existe, né, uma concentração mais nas regiões aqui perto do mar, né? Então, nas faixas litorâneas, a gente acaba tendo aí uma concentração de pessoas. E nessa região mais ao norte aqui, fazendo divisa com a China, a gente também tem uma grande concentração de indianos aqui, tá certo? Ainda assim, né, a gente tem aqui pontos que nem, diferentemente do que a gente observou no mapa da China, a área com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado quase não existem, né? A gente tem essa regiãozinha aqui, que é um verdinho, né? As proximidades desse curso d'água. O restante do território é tudo de 1 a 50, de 50 a 100, e muitos estão aqui, né, na região de mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, né? É interessante também a gente observar, né, os círculos mostram para a gente as aglomerações urbanas, então, ou seja, a região, as cidades, né, as grandes cidades. Então, a gente pode notar que pelo território como um todo, existem aglomerados urbanos com mais de 5 milhões de habitantes, que são as bolinhas maiores, né? Então, tem muitos pontos do território indiano que tem mais de 5 milhões de habitantes. E depois, né, a bolinha intermediária de 1 a 5 milhões, e a bolinha menorzinha de entre meio, né, 500 mil e 1 milhão de habitantes, meio milhão a 1 milhão. Então, assim, de maneira geral, diferente do que a gente viu o comportamento da população lá na China, parece que tem muita gente em todo o território indiano. Só que a gente também, como eu disse, a gente observa que mesmo assim, tendo tanta gente no território como um todo, a gente consegue identificar áreas onde ainda tem mais gente do que em outras, tá certo? Então, assim, né? E aí é legal a gente também, é interessante a gente observar isso aqui. A Índia, por ser esse país tão populoso e onde vigora um regime democrático, ela acaba se tornando a maior democracia do mundo. Então, aqui, a Índia, ela tem um sistema democrático, né, de organização política, com participação popular. Então, assim, pensando em números, né, é a maior democracia do mundo. Vale a gente parar e pensar nisso, porque a China é o país mais populoso, no entanto, não é uma democracia. Então, eles
acabam perdendo esse posto por isso, porque o sistema político ali é outro. Então, aqui, a população indiana, né, também é gigantesca, tá aí beirando 1,3 bilhão, né, sendo que só a China possui uma população maior. Esse número, como eu comentei, vai ser alterado em decorrência aí do desenrolar da pandemia, e aí a gente já começa a falar da questão da distribuição, como é que as pessoas estão distribuídas no território indiano, né? Então, assim, onde que a gente vai encontrar menos pessoas na Índia? Nas regiões de floresta, né? E nas regiões que são mais áridas, né? Não, a gente não chega a falar de deserto, mas fala de região árida, onde então a disponibilidade de água ela é menor. Então, nesses lugares, a gente acaba tendo menos pessoas vivendo por motivos óbvios, né? A gente falta ali o mínimo para as pessoas poderem se fixar por ali, tá certo? E nas regiões de montanha também, então, mais aqui, essa parte, né, que já é mais perto da cordilheira. Então, aqui, essas regiões acabam sendo aí regiões onde as pessoas não se fixam com tanta intensidade. Já quando a gente pensa nas partes onde está mais ocupado, a gente consegue ver que já é na parte aí, né, da planície indo-gangética, perto dos rios, né, dos deltas dos rios. Então, ó, se a gente pegar aqui a parte Calcutá, né, que tem o deságue de um dos rios importantes aqui, pode observar que nessas regiões onde estão mais escuros, tem sempre a presença de algum rio. Então, associado à presença desse deságue, né, desses rios, também existe uma concentração de pessoas, né? No Vale do Ganges, né, que é o rio que eu estava comentando com vocês, que existe ali uma preocupação, uma preocupação, não, um processo religioso, né? Então a pessoa faleceu, aí a família leva o corpo daquela pessoa para ser banhado na água do Ganges antes, né, dos rituais funerários. Então é uma região também bem densa, onde tem muita gente vivendo, né? Então esses pontos acabam sendo aí os maiores as maiores concentrações de população, não só da Índia, mas do planeta como um todo. Aí, gente, desculpa porque saiu meu dedo aqui quando eu fui segurar o livro para digitalizar. Bom, gente, eu estou falando, vocês estão quietinhos, está tudo bem? Tem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram comentar? Ô, professora, naquela parte das bolinhas, era meio que mais concentrada? Ó, então a bolinha mostra pra gente, de acordo com o tamanho, ó, se a gente olhar a legenda, quanto maior a bolinha, mais gente está concentrada naquela região, Então, tá? Então, a gente pode notar, dá até pra gente contar, ó, vamos ver só as bolinhas grandes. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não perdi as contas. Então, a gente tem 6 pontos, e é interessante, né, que a gente vê que circunda aqui, né, ó, vamos dizer assim, a beirada do território, e onde a gente encontra, né, essas regiões com mais de 5 milhões de habitantes cada uma, que é o que a legenda traz de informação para a gente aqui. Então, o tamanho do círculo mostra para a gente a quantidade de pessoas que estão ali nessas regiões. Tudo bem? Bom, então aqui vamos falar um pouquinho das cidades ali que apareceram no início para a gente, sendo aí aquelas que são mais importantes dentro do país, né? Então, primeiro, né, a cidade de Delhi, ou Nova Delhi, né, é a maior aglomeração urbana da Índia. Então, é o ponto ali onde, né, a gente encontra mais pessoas vivendo, que é bem na parte mais alta do Vale do Ganges, e que tem 27 milhões de habitantes, tá? Então, assim, é muita gente, galera.
vivendo assim, no aglomerado urbano. Em 2018, Nova Delhi era a terceira cidade mais populosa do mundo, só perdendo aí por Tóquio, que é a capital do Japão, e Jacarta, que é a capital da Indonésia. Fora isso, o maior aglomerado que a gente tem, né? Só também para efeito de comparação, São Paulo, que é o maior aglomerado do Brasil, o maior aglomerado urbano do Brasil, é a 10ª cidade mais populosa, tem 21 milhões de habitantes. Então, assim, só para a gente ter essa dimensão, né, de quanta gente tem no lugar. A gente sabe que São Paulo, para a gente aqui, acaba sendo uma referência, sabe que é muita gente que vive naquela região, mas tem esses pontos que acabam sendo maiores. Então, dentro de Delhi, tem Nova Delhi, né, que é considerada aí a capital da Índia. A gente tem aí, né, depois, a cidade de Mumbai, que era conhecida como Bombai, ou Bombaim, tá? Que é a capital financeira e comercial do país. E aqui a gente vai parar de novo e fazer aquela fala. Existem, né, dentro desse conjunto de cidades importantes, a gente tem a função de cada uma delas, tá certo? E quando a gente está falando, de novo, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem 2 cidades que são fundamentais. São Paulo é a cidade que é a capital financeira e comercial do país. Então, os assuntos econômicos, né, eles são decididos na cidade de São Paulo. Brasília é a capital de decisão política, tá certo? Então, essa organização, ela é muito comum nos outros países. Então, aqui a gente já tem a primeira destaque que a gente tem dessas grandes cidades indianas. A gente tem que lembrar, Nova Delhi sendo a capital, acaba sendo a capital de decisão política, e Mumbai é a capital financeira, é onde os negócios acontecem dentro do território indiano, tá? Então, ela fica lá no Planalto do Decca, e é a 2ª maior aglomeração indiana, tá? Calcutá, que acho que talvez seja aí a 3ª cidade mais conhecida, tem 15 milhões de habitantes, aproximadamente, é a 3ª maior aglomeração, e está ali, né, localizada no estado de Bengala Ocidental, que fica mais na região nordeste do país, no delta do Rio Ganges. Então, a questão de Calcutá, a gente também tem, ela é um dos pontos importantes aí de peregrinação cultural, né, do país. Então, Calcutá, ela é uma cidade importante para a cultura indiana. E também tem um dos portos mais importantes no continente asiático, né? Então, de novo, a ideia da presença do porto facilitando o comércio internacional, tá certo? E aí, aqui a gente já começa a identificar algumas coisas. Na cidade de Calcutá, as condições de vida das pessoas são bem mais precárias do que as condições que a gente observa nas cidades de Mumbai e Delhi. Então, assim, aqui em Calcutá, a gente já consegue identificar pessoas vivendo em situações de extrema pobreza, de falta de acesso a serviços básicos, como serviços de saneamento. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se chegaram a ver algumas notícias no início, realmente lá, ano passado ainda, no início da pandemia, quando se falava da questão de fazer o isolamento social, e a Índia decretou esse isolamento colocando seu exército na rua, e o exército simplesmente mandava as pessoas para casa, inclusive usando de violência algumas vezes, né? Então, se a pessoa estava desobedecendo ali a ordem de ficar em casa, a polícia indiana, o exército indiano, agia para fazer a pessoa voltar para casa. Só que uma das coisas que virou um debate mundial é que muita gente não tem dentro da sua casa um banheiro. Então, vocês imaginem como deve ser
difícil viver numa casa onde você não tem banheiro. Porque como que a pessoa vai fazer ali as suas necessidades básicas, né? Fazer ali, né, as necessidades fisiológicas, tomar um banho, lavar as mãos. Então, como manter... E aí vocês podem falar, mas professora, como não tem um banheiro dentro de uma casa? Justamente nessas regiões onde essas condições básicas são ausentes, elas não são oferecidas para a população. Então, os banheiros, existem banheiros comunitários. Então, é um banheiro, assim, para uma galera usar, não é um banheiro para uma família usar. Então, é o tipo de coisa que impedia, de fato, que os indianos, né, em algumas regiões do país, conseguissem fazer o isolamento e o distanciamento social. Porque como manter ali, né, os seus atos mais básicos de higiene se você não tem a estrutura adequada para isso, né? Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Então, assim, seguindo nessa linha, né, das desigualdades sociais e econômicas que a gente vai observar na população indiana, a gente consegue identificar que uma boa parte da população da Índia passa fome e sofre de desnutrição. Além de viver, né, como eu já coloquei aqui, em situações precárias, né? Então as casas são amontoadas de pessoas, na verdade, não existe casa adequada para todo mundo viver, não tem acesso a saneamento básico, que é coleta de esgoto e acesso à água potável, né? E associado a tudo isso, tem grandes taxas de desemprego, né? E desigualdade na distribuição de renda. Olha que interessante, né, pessoal? A gente discutiu a China, que é o país lá que, digamos, né, com alguns aspectos é bem parecido com o que a gente está vendo agora na Índia, mas a gente não falou em nenhum momento de regiões da China onde existe esse tipo de coisa, onde tem ali gente passando fome, não tendo emprego, né, de maneira tão extensiva. Então, é um negócio assim que faz a gente parar até para fazer esses comparativos, né? Então, tem bastante gente na China, mas eles conduziram de uma maneira para que não tivessem, não chegasse no ponto, por exemplo, que a gente observa dentro do território indiano, né? Então, seguindo esse pensamento, entre os anos de 2015 e 2020, a ONU fez algumas estimativas a respeito das taxas aí de mortalidade infantil e da baixa esperança de vida que existem na Índia. Então, assim, mortalidade infantil só lembrando, né, o conceito de mortalidade infantil está associado que são mortes aí de crianças até 1 ano de idade. Então, a taxa, nesse período na Índia, foi de 35 crianças a cada 1.000 nascidas que iam a óbito. Isso é muita coisa, é um índice bem alto. E a baixa esperança de vida, né? Então, 68,9 anos, que é a expectativa de vida, é uma esperança de vida relativamente baixa nos dias de hoje. Então, não espera-se que a pessoa viva muito mais que isso ali. Também, outra coisa que acaba agravando todas essas desigualdades, principalmente, por exemplo, o acesso ao mercado de trabalho, são as grandes taxas de analfabetismo da população adulta na Índia. Então, quase 31% dos adultos indianos são analfabetos. Então, o fato de não ter acesso à escola, à escolarização, isso prejudica a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, a gente vai observando que é um combinado, né, uma mistura de várias situações que acabam intensificando essas desigualdades dentro do território indiano. E aqui tem uma imagem para a gente ter uma ideia de quão precárias são essas moradias que a população indiana acaba improvisando ali para viver. Essa figura aqui mostra para a gente uma região da cidade de Mumbai, que vive, né, é uma região, de certa forma, tranquila.
Mas nas partes mais pobres das cidades, onde a gente vai encontrar aí o que a gente conhece como favela, né? Tem bastante gente vivendo em situações bem precárias. Então, veja, aqui as construções aí, essas habitações foram feitas embaixo no viaduto aí por onde passa o transporte coletivo, né? Onde passa o trem, né? Uma linha férrea aí que atende a cidade de Mumbai. Então as pessoas se amontoam, né? E vão improvisando suas moradias para poder viver naquele espaço. Então, é uma cena que não é inédita para a gente. Nós sabemos que no Brasil a gente tem também pessoas que vivem em situações semelhantes, né, de amontoados ali e moradias improvisadas, mas aqui a gente observa que a quantidade de gente que vive, também, obviamente, proporcional ao tamanho da sua população, acaba sendo muito maior, né? Então, isso potencializa o problema. Gente, até aqui, tudo bem? Sim. Sim. Então, ó, são 10h53, eu vou parar a gravação para poder fazer chamada e a gente finalizar a aula de hoje.